Amada pastora Nilva, olha só. Como está, amado? Pastor John? Opa, estamos aí. Tudo bem? Pastor John. Vocês viram? Vocês viram que tamanho de avivamento aconteceu em 2 semanas aqui? Que coisa extraordinária lá, né? Acendeu o 50? fogo de Deus lá mesmo, hein? Foi. Lotou a cidade não aguentou Não tanta aguentou. gente. E não é só lá, sabe, Pastor João? Até na Venezuela, que é um país comunista, um país totalmente fechado, está acontecendo um grande avivamento na Venezuela. E pastores aqui do Brasil estão indo para lá. E voltaram Argentina né? também é um país também de esquerda. E a maioria dos países de esquerda está acontecendo. E, inclusive, em países com guerra, tudo. E aqui na Argentina foi muito interessante, porque foi falado assim, não há esperança no governo, não há esperança na nação. Para nós só há esperança em Jesus. E 4.000 pessoas se renderam aos pés do Senhor Jesus. Olha só. Isso aqui na Argentina. Então, eu até coloquei esse vídeo, aqui na igreja, sabe? Quem estiver interessado em ver. Então, é bem interessante e não é o relato só desse rapaz, é de outros e outros, e isso daí está acontecendo assim pelo mundo inteiro. E eu acredito que, como fala que o avivamento, como as profecias de muitos e muitos anos, falam que o avivamento vai acontecer nas regiões de língua latina, eu acredito que aqui vai potencializar o que aconteceu aí nos Estados Unidos, sabe? Aconteceu aí, não vai ficar só nessa universidade, vai acontecer em outras universidades aí também, e vai potencializar muito aqui no Brasil. Ali foi tipo um João Batista aí, né? Vai potencializar muito nos países latinos. Glória a Deus. O que eu sinto é que isso aí é o Senhor mostrando o que está prestes a acontecer com os remanescentes, tá? Sim. O mundo inteiro vai saber que Deus está com você e vai atrair multidões e multidões que vai fazer coisas incríveis mesmo, grandes, inacreditáveis. Sim. Vai ser maravilhoso. O pastor Jones, quando o senhor falou para mim que há alguns pastores no Brasil que não acreditam no avivamento, por que seria essa a razão? Tem muita gente crítica aí que não acredita. Que criticou aí esse movimento, muita gente não acredita em avivamento. Falando mal dos estudantes. Mas graças a Deus tá assim uma onda de muita gente falando. Glória a Deus. Não, o pessoal tá empolgado falando de avivamento. Não, explique direitinho. Mas uns são críticos. Alguns acreditam que não é algo autêntico. Que é algo autêntico. Mas a maioria, posso dizer que 5% que falam isso. 95% acredita que é verídico, é verdadeiro, que é autêntico. Não, tá todo mundo clamando por avivamento. Tá despertando o pessoal, porque a situação do mundo tá complicadíssima. Tá uma coisa horrível. Exatamente, é isso que o senhor falou. Ele vai vir quando as coisas estiverem desabando. Não, tá horrível, tá em todo lugar, né? Não só aí, aqui também, tudo, tá? Olha. Eu vejo a Erin reclamando muito dos Estados Unidos. Eu vejo ela direto reclamando. Né? Eu vim para cá 40 anos atrás e eu entendo exatamente. Né? Para vocês é difícil entender, né? Mas como eu estou aqui vivendo, eu sei das coisas que ela está falando, que eu vejo na notícia, eu vejo o anticristo, né, destruindo a nação. Eu vejo 6 tipos de trem virando, a coisa pegando fogo. Eu vejo destruindo a nação, ele fechando todas as coisas. O presidente agora não passou, por causa do próprio negócio dele, ele queria cortar o gás de cozinha. Sim.
Olha só. Não, é cada coisa que, olha... Eu vi isso. Se a gente não se acostumar com isso, cada dia é uma notícia maravilhosa, entendeu? Eu vi essa questão do gás de cozinha, tudo, chega às vezes distorcido, né? O pastor Johnny está empolgado, e eu estou aqui assim, ó, tentando acalmar ele. Acalmando. Eu estou tentando, eu estou olhando para ele. Estou cheio do poder hoje, cheio do poder. Eu não sei se é poder ou é empolgação. Eu vi ali a irmã falando, a irmã Aline falando, então não sei se é poder ou se é empolgação, ou se ele já está vivendo um avivamento. Mas já tomei os remédios, já, tá? Então vamos esperar fazer efeito, que ele já voltou ao normal. A paz, amados irmãos, que Deus abençoe a todos. Paz a todos, amados, Deus abençoe. Um beijo no coração de vocês. O tópico de vocês para hoje, vocês têm eu posso continuar falando sobre isso aqui. Uma das curiosidades que eu tenho é da onde vêm todas essas pessoas, que tipo de religião elas vêm. E é interessante que nós estamos tendo as reuniões dos homens, e a gente está falando de heresia, que muita dessa heresia foi criada pelo homem, e que o remanescente não vai ter essa heresia. Aliás, ele não tem essa heresia, ele vai para onde ele for, onde o Senhor enviar eles. E aí você vê um grande exemplo aqui, né? 50 mil pessoas vieram para um avivamento cristão, né? Eles conseguiram distinguir a puridade, mas e por religião eles não sabem, né? Sim, é interessante isso. Por religião, não. Mas o que acontece teve pastores brasileiros de uma igreja tradicional, não, de uma igreja pentecostal, que é aquelas do barulho, né, do avivamento, todas aquelas igrejas assim barulhentas. As línguas estranhas. Então, foram para lá. Viajaram 12 horas. Eles estavam em uma parte dos Estados Unidos, foram para outra, para apenas passarem o dia. Eles passaram a madrugada toda lá. Eles passaram e voltaram no outro dia. E eles, dentro do carro, eles estavam tudo meio anestesiado, assim, porque eles falaram, o que aconteceu foi algo ímpar. Porque foi algo tão interessante que a gente que é pentecostal, que está acostumado com falar em línguas e todo aquele barulho, tudo aquilo, não. Lá estava calmo, tranquilo, só que a gente sentia muito, era muito forte a presença de Deus. A presença... E ele falou que nessa capela, aí, simplesmente, não tinha ninguém profissional que cantasse bem, assim, ninguém tipo, famoso. Ninguém famoso. E eles falaram que foi até a rede Fox. A BBC? Acho que foi Fox News. Foi a Fox, né? Fox News. Foi até a Fox News para fazer uma filmagem. E simplesmente os jovens pediram para eles, por favor, não filmem, porque esse não é o nosso objetivo. E daí, até a TV ficou de boca aberta, porque falaram assim, olha, a gente nunca imaginou isso, que eles podiam, de repente, estar querendo fama, querendo realmente, né, sabe, ser conhecido mundialmente. Não, eles não quiseram que filmasse, porque não era o objetivo deles, sabe? Aqui mostra, pastor, olha só, não tem ninguém aqui pregando, vazio. Eles estão lá ajoelhando, beijando, é inacreditável o que aconteceu, o derramamento mesmo, derramamento dessa cidade. Olha só, uma cidade de 6 mil pessoas, 50 mil visitaram esse lugar, numa cidade de 6 mil só. Imagina. Mais de 260 universidades foram lá, assim, de outros lugares da cidade também. Olha só. Eu vou deixar... Muita pessoa do Brasil viajou para lá, como a pastora Nilva falou. Muitas pessoas do Brasil também viajaram. E brasileiros que moram nos Estados Unidos saíram de muitos lugares em virtude desse avivamento. E
esse outro pastor aí que mora, esse pastor, ele mora em Miami, e ele foi para lá. E falou que... É um pastor brasileiro que tem uma igreja nos Estados Unidos, né? E ele falou assim que o silêncio, até o silêncio, quando ficavam em silêncio, as pessoas se derramavam em lágrima pela presença do Espírito Santo. Porque isso é um sinal do Espírito Santo também. A manifestação do Espírito Santo não acontece só quando a gente está falando em línguas, coisas assim do gênero, porque muitas pessoas acham assim, eu não falo em línguas, então eu não tenho a presença. Não, tem sim. Às vezes, o Espírito Santo, ele faz você chorar, porque a presença dele é muito forte. Ele nos constrange. É isso que acontece. A presença dele é muito forte. É importante falando sobre isso aqui, aliás, o tópico, né? Que vocês têm um tópico, ou vocês vão falar a coisa santa? Eu acabei mudando o tópico aqui um pouco. Tudo bem. Eu não sei se vocês ouviram falar daquela profecia do Pelé. Qual que é, pastor? Não, tudo bem. É que desses pastores que foi até lá, ele recebeu de Deus, mas é uma coisa interessante, sabe? Tem todo sentido. Uns 2 anos atrás, sei lá, o Espírito Santo falou para ele que o dia que o Pelé falecesse seria o ano do avivamento. Vocês sabem quando o Pelé faleceu, né? E na dezembro. Ele é agora no fim do ano. Uhum. Então, mas na realidade... E teve, só para complementar rapidinho, uma outra pastora também teve uma revelação e ela falou assim, no dia tal vai acontecer algo, né? A partir do dia tal. E ela deu a data certinha da morte do Pelé. Ela só não sabia o que era, mas ela falou a data certinha. E esse pastor veio com essa também. Então a gente pode falar agora, porque ele faleceu realmente. Se eu não me lembro, né? Quando que foi? Uns dias 29. Foi em dezembro. Dia 19, alguma coisa assim. Muita notícia aqui. E é porque o Pelé, ele representava uma idolatria muito grande, né? Eu queria mudar o tópico, então, Amado. Já que a gente está falando de pessoas de avivamento, e caiu exatamente na escritura que eu vou falar, uma dessas aqui, sabe? É de Ezequiel. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Pastor Jefferson Neto, o irmão José colocou, acho que deve ser, eu não lembro o nome dele. Mas... Então, o que eu penso é o seguinte, essas pessoas vindo de todo lugar, de todo tipo de religião, sabe? E eles vêm para adorar o Senhor. E aí o Senhor, o nome dele tem sido defamado entre os gentios. Então, eu fico pensando nesse negócio, sabe? Nós temos aí 50 mil denominações cristãs. Primeiro, porque há tanta divisão. Porque há tanta divisão na igreja sobre isso. Tem esse aqui que o senhor tem falado, o nome dele foi profanado, e depois tem outra escritura de Ezequiel aqui, e ele fala, e isso aqui que vai ser que ele vai restaurar o nome dele no mundo através de vocês, através do remanescente, ele vai restaurar. Aqui tem outra que fala, e os gentios saberão que eu sou o Senhor que santifica Israel. Os gentios vão saber através dos remanescentes, e o Senhor vai restaurar o nome dele. Agora, hoje, por exemplo, né, Amado? Aliás, eu até pensei em fazer isso hoje, Amados. As pessoas que querem conhecer vocês melhores, vocês querem, talvez, falar como foi sua vida, como foi seu andar. Eu não sei, eu senti em perguntar isso para vocês hoje, porque eu acredito que, sim, há pessoas que querem conhecer quem que é a pastora Neu, pastor Jones, e já que vocês podem até conversar sobre a experiência que vocês tiveram em aprender no caminho do Senhor, e eu vou ficar calado. Apresentem vocês aí na experiência que vocês tiveram, porque nós vimos aqui que várias igrejas se reuniram, talvez o que vocês viram, o que vocês não viram, tudo conta para o bem, né? Tudo conta para o Senhor, até nas coisas que não foram boas para nós, o Senhor testou a gente para chegar perto dele, né?
Sim, justamente. Amado, né? O microfone é de vocês aí. Amém. Vai lá, amor, manda ver aí. A paz do Senhor Jesus. Você já deu a paz para os irmãos? Já dei, né? Acho que não lembro, mas a paz do Deu Senhor. Nada. A paz de Jesus a todos, queridos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. A todos ao redor do mundo. Ao redor do mundo. Todos que estão aqui no chat, todos que vão ouvir ainda essa palavra, né? Todos que vão assistir aí a reunião da noiva, glória a Deus e aleluia. Peço ao Espírito Santo que toque poderosamente o coração de cada um de vocês. Então, eu e o pastor Jones, a gente se conheceu quando nós já estávamos concluindo, sabe, a faculdade de teologia. Então, frequentávamos a mesma igreja, né? Aí já foi assim mas a gente frequentava a mesma igreja, mas a gente nunca se viu na igreja, porque a nossa igreja era mais de 6 mil membros. É uma catedral grande, chegou bonita. Chegou a 8 mil membros, então a gente não conseguiu, a gente não se conheceu lá, assim não. Foi da forma que Deus preparou mesmo. Mas eu era a paz, Maria Carmo, eu ouvi o seu comentário na Holanda, glória a Deus e aleluia. Imagine a Holanda, sabe? Pessoas da Holanda sair e louvado seja Deus por isso, irmã. Glória a Deus, né? Então, eu sempre trabalhei em estética, sempre fui uma cabeleireira, arrumei muitas noivas, então eu tinha um compromisso sempre de arrumar as noivas, né? E eu não sabia quando eu fiquei doente, e eu tive uma enfermidade, né? Então, quando eu fiquei doente, o Senhor falou assim que eu passei a vida inteira arrumando noivas e que agora eu continuaria arrumando as noivas, mas eram as noivas de Cristo, não era mais o lado de fora, era Glória o lado Deus, de dentro. Promessa era maravilhosa. Então, e eu tive muitos sonhos de arrumando noivas e levando realmente, sabe, para se encontrar com Cristo, sabe, muitas noivas, tudo se arrumando. E o pastor João sabe disso, né? Dessa palavra João que Deus sabe deu. Que então, foi várias vezes. Então, eu trabalhei a vida inteira com estética, mas o Senhor Deus, até que um belo dia, eu fui por curiosidade, e chegou lá e eu fui tocada pelo Espírito Santo de Deus, e aceitei a Jesus, e comecei a galgar degraus, e eu me apaixonei de uma forma tremenda pelo Senhor. Então, eu lia um livro a cada 3 dias. Eu lia muito, muito, excessivamente, sabe? Então, foi assim, um primeiro amor, à primeira vista, assim, mas isso já foi com mais ou menos 23 anos, 24, não me lembro muito ao certo. Mas antes disso, não, eu pensava em só curtir a vida, eu não queria saber, não queria nada nada com Deus, nada assim, eu tinha curiosidade, eu sabia que existia alguma coisa, então, e bati em muitas portas aí, mas só que a única coisa que mudou a minha vida mesmo foi conhecer Cristo, sabe? A única coisa que preencheu esse vazio. E o pastor Jones foi praticamente a mesma coisa, né? Sim, eu tô... sonho de engenharia civil, e o Senhor pegou e... Tirou, né? Tirou da universidade, minha experiência com Deus foi assim, eu nasci num lar católico, não praticante, eu não era praticante, nada, tá? E o que aconteceu? Um belo dia, eu fui ler a palavra de Deus, a Escritura, né? Deus, assim, fez uma circunstância tal que eu acabei, né? Eu tinha recebido até na universidade um livrinho dos Gideões, azulzinho assim, do Novo Testamento, tinha Novo Testamento, Provérbios, Salmos, né? E o que aconteceu? Um dia eu vi o meu irmão folheando aquilo, né? Daí me deu um clique assim, como se alguém falasse assim, nossa, você não quer ler? Dá uma lida aí. Daí peguei a Bíblia, fui ler. Vou começar lá em Mateus, né?
pensava assim, não, melhor eu ler o Novo Testamento, que é né, que é o que a gente está vivendo hoje em dia. Daí fui ler, e no momento que eu comecei a ler, eu tive uma experiência com Deus, sobrenatural. Senti que o Espírito de Deus entrou em mim. E as letras começaram a saltar de um jeito assim que, sabe, eu tive certeza absoluta que tudo aquilo ali era real e verdadeiro. Daí, o Espírito Santo me levou a uma igreja, que é essa que a gente frequentava, né? E o Espírito Santo assim me levou a ir lá, e depois do culto, né? O Espírito Santo tocou assim, falou, ó, vai e aceita Jesus. E eu fui e aceitei Jesus. E eu comecei a frequentar aquela igreja. O grupo de jovens, né? Eu tinha 19 anos, já estava na universidade ali, tudo, né? E o que aconteceu? Foram acontecendo coisas que eu acabei saindo da universidade, né? E daí comecei a frequentar a igreja. Depois de um tempo fiz teologia também, que a gente depois nós nos encontramos depois lá no curso, né? E começamos a nós dois caminhar juntos, né? Benção, glória a Deus. E tem sido uma bênção, né? A caminhada juntos aí. Deus tem feito grandes coisas, né? Daí a gente começou, nossa, Deus levou ele, Deus tirou a gente da igreja grande, né, bonita, e nos levou para a igreja simples. Igrejas pequenas e simples e pobres, lá numa região metropolitana. Lá longe, né? Lá longe. E a gente começou ali, nas igrejas simples, né? Chegamos até a abrir igreja, né? Junto com meu sogro, o pai dela, né? E a gente abrimos até obras simples. Amém. Obras simples, assim, uma igreja bem simples e tal, e Deus foi treinando a gente naquilo. Não, mas agora, e a gente foi sendo treinado por Deus. Agora, né? Eu vou contar a parte mais interessante. Amor, a janela está fechada ali da sala? Deixa eu ver lá, né? Começou a chover forte aqui, Tá chovendo muito forte aqui. Eu acredito, irmã Catiúcia, que isso vai acontecer com você, sim, em nome de Jesus. Eu não sei se vai ser na faculdade ou se vai ser na rua ou se vai ser em qualquer lugar, mas vai acontecer, sabe? Porque o Senhor ele não vai usar você, que já está ali e que o seu esposo conhece tão bem, mas ele usa anônimos, entendeu? Para fazer isso, sabe? Para convencer as pessoas. Então, o mais interessante, irmã Catiúcia, é que em um mês o Senhor não pediu para eu e o Jones namorar. Simplesmente o Senhor pediu para que eu e o Jones casassem. Então a gente não namorou. Nossa, foi algo assim. O Senhor pegou e falou assim que tinha pressa e mandou a gente casar e a gente casou e pronto, entendeu? E daí todo mundo achou que a gente daí não estava batendo bem da cabeça, porque como? Nem a família minha conhecia o Jones, nem a família do Jones me conhecia, e foi assim, ninguém conhecia ninguém, a família dele. E a gente foi no cartório meu irmão para casar. Meu irmão foi testemunha. E o juiz lá, o juiz de paz, que diz, né? Ele era pastor. E fez o nosso casamento. E já aproveitou e fez o casamento. Uhum. Olha só que coisa, né? E assim foi. Então, a gente só tinha um casal de testemunha, porque ninguém queria ser testemunha, claro. Ninguém nem acreditava que ia dar certo. Achava assim que era coisa da nossa cabeça. Aquela oposição da família, da minha família. Teve muita batalha, né? Uhum. A gente sofreu bastante, porque a batalha foi muito grande. E nós dois não estávamos querendo casar. A gente não estava, sabe, com aquele desejo. Mas daí a gente foi se conhecendo, viu que as promessas eram as mesmas. Ó, que coisa extraordinária. As promessas que Deus deu para ela é a mesma minha. Foi tudo encaixando. E Deus falou casa. E falou casa. Sabe? Que o ministério de vocês é junto, né? E a gente pegou e casou. E isso faz
14 anos. 14 anos. Já, né? Entendeu? E foi assim. E eu vou falar para vocês que eu e o Jones, a gente é um casal assim que a gente é totalmente diferente, assim, né? Mas a gente se completa de uma forma assim incrível, sabe? A gente se completa de uma forma incrível, assim. Eu e o Jones, a gente nunca passou nenhum dia separado, sabe? A gente nunca dormiu de mal, essas coisas todas. Não que a gente é igualzinho, não. A gente é o oposto. Mas a gente se entende, porque a gente aprendeu a se completar nessa questão. Ele pensar de uma forma, eu pensar de outra. Temos diferenças que nem qualquer casal, né? Como qualquer casal. A gente só aprendeu a respeitar essas diferenças, sabe? A gente aprendeu a respeitar essas diferenças. E até todas as vezes que eu fiquei internada, o Jones ficou internado junto, né? Ficou lá, sempre foi assim, então a gente sempre esteve juntos, sempre. Estamos aí. E a gente continua, sabe? E Deus tem os planos dele, né? E nós acreditamos que o Senhor vai levantar, não só eu e o Jones, mas vocês, sabe? Que estão assistindo, vocês que estão no chat, que vocês que vão assistir, que sentir, sabe, o fogo do Espírito começar a queimar o coração de vocês, começar a queimar o peito de vocês, vocês podem ter certeza que o Senhor vai levantar vocês para ajudar nesse avivamento. Esse avivamento não vai ser um avivamento para pessoas conhecidas, pastores de renome, nada disso. Deus vai ser para anônimos. Os anônimos, né? Que somos nós. Daí, nesse tempo todo aí, a gente começou a entrar na internet, né? Fazer parte de alguns grupos, assim, cristãos, né? No WhatsApp e tal, foi indo. E Deus foi levando a gente no meio da internet, né? Usando as redes, né? Para pregar, etc. E um belo dia a gente deu de encontro aqui com os mistérios de Deus, né? Acabamos entrando no grupo, né? Do canal, no Telegram, né? Começamos a fazer parte e tal, foi indo. Conhecemos o pastor João, né? Acho que uns 4 anos atrás já. Acho que mais até. Mais até, né? Acredito que sim. E Deus foi nos usando todos juntos aqui na igreja, né? Muitos aqui também já estão até mais tempo que eu e a pastora Nilma. Eu não sei se faz quantos anos faz, mas a irmã Catiúcia já estava. A irmã Catiúcia também já estava, né? Eu acredito que das pessoas que estão ali, que eu estou vendo no chat... Irmão Geraldo também, irmão Michel, faz tempo que... Não, a única que estava era a irmã Catiúcia. Acho que é a mais antiga. Daquele tempo. Olha lá. Então... Isso, a irmã Catiúcia daquele tempo, ela estava. 2019, então é 4 anos mesmo. Então é isso. 2019. Isso, 4 anos. Eu achei até que fosse mais, mas é isso aí, mais ou menos. Foi. Então. E assim Deus foi agindo, né? E estamos aqui hoje, aí, glória a Deus. Continuamos aqui, né, irmã Catiúcia, para a glória do Senhor. Enfrentando as dificuldades, as batalhas. As alegrias. As alegrias, porque o inimigo se levanta contra a igreja, sem dúvida nenhuma, né? Como a gente já teve muitas experiências de guerra espiritual aqui, o pastor João sabe muito bem, todos sabem aqui, todos, né, que estão lá no Telegram há tempo já, conhecem as guerras, as batalhas aí, né? O inimigo se levanta, claro, com certeza. Mas Deus tem dado a vitória, né? Aqui onde eu trabalho é uma lanchonete muito quente aqui, só que... Glória a Deus. Olha que joia. Pois é, e o Espírito Santo, ele falou que as pessoas seriam tocadas agora quando eu falar, era para eu falar isso, porque as pessoas saberiam que era um indicador que ele estava alistando essas pessoas, que elas seriam tocadas. Glória a Deus. Então,
Se você não prestou atenção, preste bem atenção. Preste bem atenção no que eu falei. Que as pessoas, independente da onde, no YouTube, no chat ou ao redor do mundo, o Senhor está alistando pessoas para esse exército, para esse avivamento. Glória a Deus. E essas pessoas vão sentir o toque do Espírito Santo. A lenha vai queimar no altar do coração dessas pessoas. Então, elas vão sentir o toque do Espírito Santo. Seja Deus, né? Amém? Glória a Deus e aleluia. Glória a Deus. Então aí, Pastor João faz parte aí da história, Pastor sabe? João faz parte Muita da coisa. nossa história. Quantos profetas já passaram por aqui, quantas pessoas, né? Nós fazemos parte da história do Pastor João, e daí ele faz parte da nossa história, e a gente resolveu unir as histórias, a nossa... E muitos aqui, né? Muitos irmãos aí. E mais vários irmãos. A irmã Milena também, faz tempo que irmã a gente Lara, conhece. Irmã Milena, a irmã Lara, Gislaine. Justamente, desde o começo, a irmã Gislaine. Então, sabe, foram muitos irmãos, assim, que a gente conheceu para a honra e glória do Senhor, sabe? E é lindo o agir do Senhor. A irmã Catiúcia, a gente tem um amor incrível pela irmã Catiúcia, porque desde o início, né? Assim, aqui juntas, e Senhor Deus, que lindo. E Deus ama, Deus ama a noiva. Bênção, né? Deus ama. Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo ama a noiva dele, né? Tremendamente, com certeza. Glória a Deus. E é isso aí, basicamente isso aí, né? Justamente, Então, irmã Lara, esse horário não tem cliente aí. Você acredita glória a que Deus. é só você pedir para o Espírito Santo que ele vai fazer isso, sempre nesse horário, sabe? Pede para o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai pegar e preparar um tempo para você ouvir ele. A gente ama muito você, irmã Lara. Você faz Amém. parte da Com nossa certeza. história. Amo você, aprendi a amar Sentindo você a e falta, amar sua mãe também. Sentindo a falta dela aí nas... né? Glória a Deus, irmã Maria Glória a Carmo. Glória a Deus, o Senhor é lindo. E é isso aí, né? Estamos... Nós amamos muito a irmã Lara também. Então, e eu vou prosseguir aqui, agora eu vou achar os tópicos que eu quiser, o tema que eu quiser, o pastor João pegou e deixou no meu controle. Mas a questão do avivamento está aí agora, ó. Deus acendeu um fogo lá real. A gente tem que, sabe, foi de Deus mesmo, porque 100 e poucas horas, né? 144, 10 dias, né? Direto, 24 horas, e não parava o culto, e gente chegando, ia a gente embora, e chegava a gente e tal, e não parou mais os cultos. Amém, foi o mover do Espírito Santo mesmo. Glória né? a Deus. Não é tem só o Espírito Santo para fazer isso, irmã. E as pessoas foram lá pegar o fogo lá, né? E eu creio que algo Deus está fazendo. E Deus poderoso, né? Glória a Deus. Olha, o irmão Geraldo, a irmã Michele, o irmão Lucas, eles estavam aqui em casa agora há pouco. Amém. Eles vieram nos ver, eles estavam aqui em casa. Glória a Deus. Olha a filha Julinha ali, glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus, irmã Milena, que Deus lhe abençoe muito. Que o Senhor abençoe o irmão Márcio também, em nome de Jesus. Glórias a Deus, todos os irmãos aí. Sejam ricamente, plenamente abençoados pelo poder do Espírito Santo sobre a vida de cada um de vocês. Glória a Deus, né? E tá todo mundo aí falando de avivamento agora, muita gente, muito pastor, muitas pessoas, né? Muitas mesmo, assim. Independente direto, assim. Sabe, porque crendo, porque as pessoas eram meio incrédulas, né? Mas, com relação ao avivamento. O que está assim, acontecendo, amados? O que eu sinto que está acontecendo, uma necessidade muito grande de aproximação, sabe? Despertamento, né? Uma necessidade de se aproximar das coisas de Deus, das coisas do Pai, uma necessidade
que as pessoas estão descobrindo que a nossa alma só é preenchida quando há o poder do Espírito Santo de Deus. E isso é maravilhoso. Amém. Então aí, né, as bênçãos. Amém, irmã Michele, é uma bênção mesmo. Mas eu dei um abraço bem apertado na irmã Michele, viu, gente? A irmã Michele veio me ver, glória a Deus. Dei um abraço bem gostoso aqui dela. Mas como o pastor João gosta de pregar, né? Um dia a gente vai estar juntos aí, né? Ele vai vir também. Ó. Esperamos poder ter essa oportunidade de caminhar com o pastor João, né? E coisas terríveis, né? Essas coisas terríveis que a gente está testemunhando no mundo, está fazendo as pessoas se aproximarem mais da presença do Senhor. Buscar a Deus, despertar, né? Então faz parte. Antes do avivamento tem que ter... Justo, irmã Aline. Tem justo. que... Pode falar, mãe. Não, antes do avivamento tem que ter um despertar das pessoas. As pessoas caírem na real, tá entendendo? É porque o mundo inteiro está passando por momentos muito caóticos. Terríveis, caóticos. O mundo todo, entendeu? Então não é o Brasil só, é todo mundo. Um num circuito aí, tá? E a gente vê que simplesmente precisa passar por momentos maus. De repente, se até o presidente que todo mundo queria que ganhasse, tivesse ganho, o Brasil não estaria no oba-oba e não teria começado esse fluir. Deus está com pressa, como a gente diz, né? E eu coloquei esse vídeo lá na igreja, e deixa eu falar uma coisa para vocês. E esse pastor vai falar que aqui em Curitiba também está tendo esse avivamento, né? sabe? Então, ele vai falar que aqui em Curitiba também está tendo esse avivamento. Achei bem interessante. Em outras partes do Brasil também. Ele pegou e citou vários lugares, tá, gente? Ele cita vários lugares. Glória a Deus. E eu concordo com você, irmã Aline. Permanecei aonde está, sabe? Isso. Porque até que do alto sejais revestidos de poder. Então, Atos dos Apóstolos, justamente. E o Espírito Santo também, já há tempos que está falando isso pra gente. Comigo, com a gente, eu particularmente, eu digo para mim muito forte. Sim. Ficar em Jerusalém, né? Sim, Até que do alto sejais revestidos de poder. Né? É verdade, irmã Milena, esse amor que nos une é muito especial e é lindo. Aí a presença de Deus, né? Nas nossas vidas, e eu vejo assim que a gente tem um amor aqui nessa igreja tão grande, tão maravilhoso, que o que eu sinto, amados, é que é como se a gente se conhecesse, se todos nós nos conhecêssemos, sabe? Porque o Senhor nos uniu mais do que numa igreja física, porque numa igreja física, às vezes a pessoa tem a oportunidade de ver determinadas pessoas, mas nunca deu um oi, não sabe o nome, não sabe nada. A gente não, aqui a gente se vê todo dia, a gente, um fala com o outro, se um não tá bom, o outro vai lá, daí todo mundo ora por aquela pessoa, então existe uma grande união, e isso é louvável, né? Amém? Amém, Jesus, glória a Deus. Eu pensei que vocês iam falar mais de como vocês se conheceram, até mesmo da rixa do inimigo para separar você e dar a doença, mas vocês não quis falar. Realmente, eu quando eu conheci os pastores, eles pregavam individualmente, e teve uma oportunidade que os dois pregaram junto. Eu senti imediatamente, e foi quando eu comecei a falar para eles, eu senti imediatamente que os dois juntos é um grande poder, essa grande força. Eu falei isso para eles. Falou aí. Todo mundo, né? Um complementa o outro, e foi bacana mesmo. Eu senti isso na hora. E a gente foi descobrindo isso também. E a gente descobriu isso através do pastor João. Através do pastor João. A gente acabou pregando junto. Quando eu falei para vocês pela primeira vez,
nós dois, e o cara assim... E a gente começou a pregar junto em virtude do que o pastor João falou mesmo. Todo mundo foi percebendo, né? É o Senhor, né? O Senhor que faz essas coisas. Eu só queria tocar no tópico do amor, você está falando do amor aí, nossos irmãos estão falando do amor. É outra igreja. Nós estamos falando do amor. Nesse decorrer da jornada, nós temos aí chateado muitos irmãos, devido talvez à maneira que abrimos e falamos, etc, etc. E de repente, alguns deles, eu sei que alguns deles podem estar vendo esse vídeo, e eu já falo de cara, se você, tá, me perdoa se eu machuquei vocês, sabe? Volta para o convívio cristão. Eu não sei de nada, eu só falo besteira, mas vem, fica com a gente novo. Não precisa, eu sei que talvez se eu pisei no pé de alguém, e sabe, se vocês estão aí ouvindo, volta aí para o convívio para nós. E o que vocês poderiam falar, amados? O que vocês poderiam falar, talvez, que muitos que 4 anos atrás que estavam conosco não estão mais, mas de repente eles estão ouvindo. Posso falar muita gente né, passou por aqui, muita gente. E tal. Mas é um movimento que Deus faz, né? Com certeza. Pastor João, posso falar do nosso divórcio? Fala. É através do divórcio que a união aumenta? É mesmo. Foi. Então, a gente teve um divórcio, nós e o pastor João. E, tipo assim, porque por realmente conflitos de pensamento. Conflitos de pensamentos, assim, e a gente viu que teve ali um joio ali no meio, teve uma coisinha ali no meio, assim, de discordância, mas foi uma discordância, assim, meio externa. E a gente, como eu estava até comentando ontem numa live, né, pastor João estava lá, que daí eu aprendi a respeitar, porque eu não era muito fácil, eu achava que a minha forma de pensar estava correta e tinha que ser. E não, depois eu comecei a analisar e o Espírito Santo começou a trabalhar muito na minha vida, mostrando assim, olha, você vai pensar assim, teu irmão vai pensar daquele jeito, o outro vai pensar porque cada um faz parte do corpo, você é uma mão, o outro é a outra mão, outro é a perna, outro é o braço, então... E cada um tem que viver harmoniosamente, convivendo um entrelaçado entendendo no outro, para completar o corpo que Cristo é a cabeça. Então, é assim que vai funcionar, entendeu? O que eu falo para você é ímpar, o que eu falo para o pastor João é ímpar, para o seu esposo é ímpar. Então, hoje em dia, o pastor João, eu escuto ele falar, concordo com ele, e o que eu não concordar, eu também não vou discordar. Sabe por quê? Porque eu sei que o Espírito Santo falou com ele. Sabe? E eu peço para o Espírito Santo me traga o entendimento naquilo. E eu, em momento algum, vou discordar. E outra coisa, eu sei que cada um é chamado para fazer parte do corpo de Cristo. E quem sou eu para pegar e alejar o corpo de Cristo? Entendeu? E o que vem na minha mente é um versículo de Pedro, né? Ele fala assim, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a vos provar, olha só. Né? Não estranheis. Mas é isso que acontece. O nosso coração, pastor João, e o nosso amor é provado. Né? Isso aí, eu acredito que o Senhor sabe dessas coisas, ele faz isso de propósito para que haja amadurecimento nele. Né? Ele faz isso de propósito. Eu era um fariseu, né? E eu também cheguei de problema, né? Mas será que eles estão vendo isso, aquele negócio todo? E muito é do eu, né? E o eu tem que ser quebrado. Agora, o que eu falo aqui muito, e eu estava falando até para outras pessoas que entraram em contato comigo, é que em hipótese alguma o Senhor cria divisão. Em hipótese alguma. Porque ele ama todo mundo. Se você não está dando certo com outro irmão, está dando aquela rixa toda, aí vamos separar, dividir. Isso não existe. O Senhor não é de divisão. O inimigo é, né? Eu sempre falo essas coisas. Tenta conversar, tenta entender. E o Senhor vai dar o amadurecimento na hora certa. Então, onde tem divisão, o Senhor não está lá. Quando a gente vê... Não é a vontade perfeita de Deus. Não é.
Quando a gente vê o salmista falar assim, com é bom e suave que os irmãos vivam em união, é como óleo, é com bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como óleo suave que desce da barba, escorre pela orla da veste de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção. Então, o Senhor se agrada na união. Ele tem uma promessa tremenda, né? Ordenar a bênção, né? Olha, eu estava pensando nisso hoje de manhã. Uma das grandes bênçãos que você vai receber do Senhor é justamente isso, em momentos difíceis, né? Você vai a paz, onde você ganha mais o Senhor, né? Você foi aquela milha extra, no Brasil deve ser quilômetro extra, para fazer aquela paz. Agora, a última pergunta aqui para vocês, amados. Atritos entre irmãos é praticamente normal entre o ser humano, né? Em muitas igrejas aí, muitos irmãos aí, em lugares 3 pessoas, 5 pessoas, grupos pequenos, o que vocês poderiam aconselhar eles assim para de repente diminuir a rixa, diminuir um pouco a briga? Que a gente pode aconselhar em relação a atritos é respeitar a opinião do outro, saber que o nosso Deus não está numa caixinha e muitas vezes, se o Espírito Santo fala com você, não diminua a espiritualidade do teu irmão, porque você não sabe o que passa dentro do coração dele. Se você é templo do Espírito Santo, o teu irmão também é templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo falou para você A, ele pode falar B para o seu irmão. Sabe por quê? Porque ele vai trabalhar de uma forma com você, vai trabalhar de outra forma com o seu irmão. Então, quando há respeito, sabe, pelo agir do Espírito Santo na vida do meu próximo, quando eu respeito isso, Deus me abençoa. Mas quando eu não respeito isso, Deus não está feliz comigo porque eu estou criando confusão e inimizade entre o corpo dele, entre o corpo de Cristo. Eu estou com Deus e fora de mim não há Deus. E isso é muito triste. Isso, as pessoas falham, existe também essa questão. E se eu estiver errada, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui e falo assim, gente, vocês me perdoam, porque semana passada eu falei isso e não é isso, eu me confundi, eu errei, sabe? E eu estou pedindo perdão hoje, mas semana que vem eu vou errar de novo. Eu lembro. Essa é a vida. Eu lembro de quando Deus fez a jumenta falar para Balaão, né? A jumenta falou, ei, aí Balaão bateu nela, né? Mas ela tinha visto o anjo, só ela, né? E o anjo estava prestes a, né, jogar a espada no Balaão. E daí Deus fez ela falou assim, ei, né? Eu sou a tua jumenta, né? Aí o anjo falou assim, ei, Balaão, o negócio é o seguinte, né? Olha, você eu ia matar, mas a jumenta eu ia deixar viva. Né? Então é mais ou menos isso, né? Deus, ele honra até a jumenta, ele ama até a jumenta. É verdade. É isso. Meus amados, chegamos aqui no topo da hora, então vamos terminar aí com a oração, por favor. Amém, glória a Deus e aleluia. Amém. Vamos orar, amados? Para que o Senhor nos abençoe mais ainda. Né? Amém? Glória a Deus. Pai amado, Pai bendito, Pai santo, Pai Rei da glória, Senhor dos senhores. Muito obrigada, Senhor Deus Todo-Poderoso, pela oportunidade de contar um pedacinho da nossa história aqui. Eu espero que tenha tocado corações as palavras que saíram da nossa boca. Eu espero que vidas sejam transformadas com as palavras que vai sair ainda da boca do pastor João e com as orações que foram feitas neste lugar e serão feitas ainda, com os louvores. Senhor, a sua presença aqui é real e o Senhor que está conduzindo. Eu louvo e glorifico o Senhor, manifesta o seu poder aqui neste lugar cada dia mais e mais, e que vidas sejam alcançadas, transformadas e guiadas pelo seu Santo Espírito em todos os momentos. Senhor, que em cada região onde essas pessoas estiverem, eles sejam, Pai,
um foco, Pai, uma luz, sal da terra e luz do mundo, que um grande avivamento através da vida dessas pessoas possa acontecer dentro do lar delas, dentro da família delas, dentro do bairro delas, na rua onde elas moram, que elas possam ser testemunha daquilo que o Senhor vai fazer através da vida delas. É o que eu peço e agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Obrigado, já Jesus. agradecendo. Amém, em nome de amém, Jesus. amém e amém. Glória a Deus, né? Glória a Deus e aleluia. Amém, amém, amém. Já que a gente não tem um louvor hoje, a gente tem um tempo extra, pastor Jones, o senhor quer fazer uma oração para nós também, por favor? Sim, sem dúvida, né? Pai querido, Pai santo, muito obrigado, Jesus, agradeço a oportunidade, né? Eu já agradeço a oportunidade, o espaço, né? O pastor João concede para nós, né? E eu só tenho a agradecer ao Pai por esse espaço que o Senhor dá para nós, que, né, no momento que a gente parou aí de participar e Deus foi colocando aquele desejo de voltar incessante, né? E a vontade de Deus foi com certeza que a gente voltasse para cá, porque eu, Pai querido, eu vejo, né, o teu mover aqui entre eu, a Nilva e o pastor João e os irmãos, né? Esse mover entre nós é tremendo, essa unção, Pai, obrigado. A gente sente a tua presença nesse lugar, a gente sente, Pai, muito obrigado, né? Independente de, né, da opinião de quem quer que seja, né? O importante é o teu agir, o agir do teu espírito aqui, nesse lugar, né? E eu peço que o Senhor faça milagres, maravilhas, que o Senhor se manifeste na vida de cada um aqui, da maneira que o Senhor desejar, né? Na vida de cada um. Às vezes a manifestação mais simples que você pode, de repente, achar, né? Nossa, que Deus falou, mas foi uma maneira tão simples, tão, né? Mas não, é tremendo, é maravilhoso. Tem que falar, como o pai querido, a irmã Lara falou, que sentiu lá, uma brisa, olha só. Parece uma coisa muito simples, mas é uma manifestação de Deus. E a gente tem que falar, Senhor, né? Tudo que Deus, o Senhor faz conosco, a gente tem que testemunhar, né? Se assim o Espírito Santo pedir, né? Claro, em nome de Jesus. Por isso eu agradeço, Pai, pela vida de cada um aqui, né? Eu peço que o Senhor acampe os teus anjos ao nosso redor, né? Que o Senhor coloque os teus anjos aí, poderosos, nos guardando e nos protegendo de todo mal, guardando essa igreja, guardando essa noiva, né? Que o Senhor ama tanto, o Senhor zela por ela, com certeza, Pai. Né? E assim eu oro e te agradeço. Não? Abençoa essa live, abençoa até o fim da live, que o Senhor possa agir poderosamente aí, usando o nosso pastor João e todos os irmãos que estão aqui, vendo e participando no chat também. E os que estão participando no chat estão sendo usados por Deus aqui, com certeza, para a tua honra e tua glória. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Eu vou seguir então lá, maravilha conhecer vocês mais. Amém. Deus abençoe a todos. O prazer é nosso aí, né, também, em nome Deus de Jesus. abençoe, derrame bênçãos sem medidas, cada um que está aí. Amém. Glória a Deus. Tchau, tchau, amado. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém. Ó, o irmão Francisco. Irmão Francisco, aí o presbítero. Amém. Decidiu entrar? Decidiu entrar, né? Decidiu entrar. Ele estava escondidinho. A unção deve estar forte, então ele decidiu entrar. Ele estava escondidinho. Deus abençoe grandemente, irmã Célia. Deus abençoe a todos. Amém, amados. Deus abençoe. Vou segurar uns 10 segundos aqui, ver se tem alguém falando alô para vocês. Vamos ver se alguém se manifesta mais. Tem esse 1 minuto, parece 30 segundos de... Dá um atrasinho, né? Mas obrigado, Márcio. Obrigado por compartilhar a vida com vocês, ao mundo. Obrigada. Nós que agradecemos a oportunidade, né, não tem nada que esconder, né? Muito bem, né? Não tenho nada que... outra coisa, eu não tenho nada que esconder, e mais uma coisa, eu também não tenho nada que esconder, eu não estou andando ainda, tá, gente? Também eu não tenho nada que esconder. Deus tem sustentado, né? Então, a última família que abandonou a gente falou que eu estava mentindo porque eu estava andando. Eu queria tanto que elas tivessem razão, mas eu não estou andando ainda. Tá? Deixa. Mas eu vou andar, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. Eu vou andar, para a honra e glória do Senhor Deus. A gente vai correr na praia ainda, eu falei para você. Amém. Nós vamos para Boa Vista comer dourado. A última aqui, então, foi a Célia agradecendo a você, amada Nilva e pastor John. Amém.
Deus abençoe a irmã Célia aí. A irmã Célia é uma bênção. Irmã Maria Carmo, todos glória aí. A Deus, gratidão. Irmã Tá Maria bom, Carmo. Sempre fiéis aí, senão Deus abençoe. Hoje tem que ir até as 8h40. Tchau, gente. Fica na paz de Glória Deus. a Deus. Eu declaro o amor do nosso Jesus Cristo de Nazaré sobre você e sua casa, tá? E agradeço, Amém. agradeço ao nosso Jesus. Jesus Cristo de Nazaré por ter levantado vocês para nos edificar e nos nutrir. Em nome de Jesus, eu agradeço. Muito obrigado, amado. Amém. Gratidão. Amém. Até a próxima, amado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.